Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos à aula de número 6. Antes de iniciar, lembre-se, este conteúdo ele vai ser muito mais efetivo para você se você utilizá-lo de forma apropriada. Reserve um tempo para estudar. Se precisar, assista esse vídeo novamente. Aqui embaixo nós temos um fórum onde você pode colocar suas dúvidas ou deixar um comentário. Além disso, no final da aula sempre tem o link para você fazer a aula atividade. É uma verificação do aprendizado, então não deixe de fazer, tudo bem? E semana que vem não deixe de voltar aqui para a gente continuar estudando juntos sobre esta lição, a Igreja e o Espírito Santo. Bom, a partir da aula de número 5, nós começamos a estudar 1 Coríntios capítulo 12. E como começamos a estudar 1 Coríntios capítulo 12, eu dividi de uma maneira para vocês, para que a gente pudesse explorar o máximo possível deste conteúdo ao longo dessas 3 aulas. Então, na aula de número 5, eu apresentei para vocês um propósito para Deus ter dado dons à igreja, dons espirituais. Se você não sabe o propósito dos dons espirituais ou se você não assistiu a aula 5, volte lá, aperte pause aqui, vá à aula 5, assista a aula 5 e depois vem aqui. Tudo bem? Por quê? Porque a partir desta aula, aula 6, 7, 8, nós vamos então analisar os 9 dons apresentados por Paulo aqui em 1 Coríntios 12. Então as questões de justificativas estão todas presentes lá. Na aula 6, que é essa aula de hoje, eu vou falar sobre o dom de capacidade de oferecer conselhos sábios, o dom de mensagem de conhecimento especial e o dom de grande fé. E aí nas próximas aulas a gente segue para os próximos. Então se você vier do futuro encontrar este material, você sabe onde vai encontrar cada um deste conteúdo e aí você consegue explorar o máximo possível deste aprendizado, tudo bem? Para começar então a explicar esses 3 primeiros dons, eu quero ler com vocês novamente o texto bíblico, começando no versículo 7, 8 e 9, e aí passar para a explicação desses 3 dons que veremos hoje. Leia comigo, por favor. 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Para ilustrar isso que Paulo acabou de dizer para a gente, versículo 7 e até os versículos anteriores que eu expliquei na aula passada, né? Que o Espírito atua de maneiras diferentes, que não há apenas um dom espiritual, mas que há uma diversidade e unidade. Para exatamente ilustrar isso, Paulo vai apresentar para esses irmãos uma lista com as diferentes maneiras pelas quais o Espírito se manifesta quando o povo do Senhor está reunido para adoração. E é importante frisar isso porque o uso dos dons espirituais, eles se manifestam quando a igreja está reunida para adoração. É quando a igreja se reúne para adorar que esses dons se manifestam. E esses dons se manifestam, aí Paulo lista esses 9 dons para ilustrar isso. E por que é importante dizer isso? Porque aqui nós não temos uma lista definitiva. Então o que Paulo está dando para a gente é uma ilustração sobre as muitas maneiras do Espírito trabalhar. Então o Espírito Santo tem diversas maneiras de trabalhar e Paulo passa a ilustrar isso para a gente. Então essa lista tem que ser encarada assim, como uma lista para ilustrar as muitas maneiras como o Espírito trabalha e a unidade do Espírito onde todos estes dons vêm da mesma fonte, tá? Então é importante frisar isso porque nós vamos passar a enxergar essa lista como essa ilustração das muitas formas como Deus trabalha. Então, nessa aula eu quero explicar estes primeiros 3 dons que são aqui falados por Paulo
e tentar explicar para vocês cada um deles. Vamos começar dando ênfase ao primeiro dom, versículo 8 a 1. O Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Veja, no início dessa carta, Paulo já havia lidado com este assunto sobre a sabedoria. Mas lá no começo da carta, e não sei se você já leu, mas eu indico que você leia, Paulo vai falar sobre a mensagem de sabedoria que ele trouxe quando veio comunicar o evangelho a esses irmãos, mas que esta sabedoria que Paulo trouxe a eles não foi uma sabedoria advinda da retórica humana. Muito pelo contrário. Aquela sabedoria com que Paulo lhes anunciou o evangelho era uma sabedoria que veio do Espírito. Então, Paulo já falou sobre como o Espírito atuou sobre ele quando ele veio aos irmãos de Corinto com um dom de sabedoria. Tá, mas qual a diferença entre o dom de sabedoria e a sabedoria? E aí eu queria colocar uma citação do Gordon Fee, onde ele coloca então uma explicação importante para a gente considerar sobre o que é o dom de sabedoria. Leia comigo. A frase significa uma mensagem cheia de sabedoria, ou uma mensagem anunciada cheia de sabedoria, ou um enunciado caracterizado pela sabedoria. Assim, no presente caso, a pronunciação de sabedoria vem através do Espírito. E é em Corinto, e quase certamente encontrada entre aqueles que fazem declarações inspiradas pelo Espírito, que proclamam Cristo crucificado nesta comunidade altamente consciente da sabedoria. Então, o que o Gordon Fee está anunciando para a gente é que existe uma diferença muito contundente entre a sabedoria humana, a sabedoria de Deus e a sabedoria do Espírito. Apesar de a Sofia aqui, né, a sabedoria ter em comum este nome, a maneira como ela se revela é diferente pelo que ela produz. A sabedoria humana, se você desejar conhecer, você pode ler os livros de sabedoria da Bíblia, né, que vão falar sobre como a pessoa alcança a sabedoria. E nós sabemos que o princípio da sabedoria humana é temer a Deus. Nós temos também nos livros de sabedoria uma antissabedoria, como a própria sabedoria por si é limitada. Então é um segundo tipo de sabedoria. Nós temos na Bíblia também um terceiro tipo de sabedoria chamado de sabedoria de Deus. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. E está falando sobre essa capacidade que Deus dá para a pessoa para ela tomar decisões sábias, para ela ser guiada por questões sábias. Tiago, capítulo 1, trata muito bem sobre isso. Aqui, o que nós temos é o dom de sabedoria. No caso do dom de sabedoria, ele está associado de forma muito específica às declarações que alguém faz sobre Cristo. Então, é importante entender que o dom de sabedoria é muito distinto da sabedoria humana, da antissabedoria, da sabedoria que Deus concede. A sabedoria do Espírito tem a ver com... a sabedoria do Espírito não tem a ver com uma compreensão especial das coisas profundas e misteriosas sobre Deus, que advém de um texto bíblico ou advém de um conhecimento. Muito pelo contrário. O dom de sabedoria tem a ver com o reconhecimento da mensagem de Cristo crucificado como sendo a verdadeira sabedoria de Deus. E veja, eu expliquei sobre isso na aula passada, que uma pessoa, para dizer Cristo é Senhor, ele precisa desta ação do Espírito sobre a sua vida. Apenas o Espírito me dá essa capacidade de reconhecer que Cristo é Senhor. Se não há essa ação do Espírito sobre a pessoa, ele não consegue fazer esta declaração inspirada. Portanto, o dom de sabedoria, ele tem a ver com essas declarações inspiradas, e são inspiradas pelo Espírito para proclamar o Cristo crucificado. Mesmo que a gente não tenha este nome nos evangelhos, a gente tem uma situação onde esclarece bem isso para a gente, né?
quando Cristo pergunta quem ele é e Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Cristo diz: não foi carne e sangue que te revelou isso. O dom de sabedoria é exatamente esta capacidade dada pelo Espírito para que a pessoa faça declarações inspiradas sobre quem Cristo é. Tudo bem? Este é o dom de sabedoria e é muito distinto das outras sabedorias. E se você quiser, você pode explorar esses textos que eu indiquei, que você vai ver que eles têm propósitos bem distintos. Aqui o dom de sabedoria, e por isso que Paulo diz que quando foi anunciar o evangelho, ele não se apropriou da sabedoria humana, mas dessa sabedoria divina, fazendo declarações sobre Cristo que foram reveladas pelo Espírito. E a gente sabe como ele faz ênfase disso, principalmente em 2 Coríntios, né? Onde ele fala sobre essas revelações que lhes foram dadas. Bom, o segundo dom que nós temos citado aqui aparece ainda no versículo 8. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. Esse dom está relacionado ao recebimento de discernimento sobre o significado das Escrituras. Então, o dom de conhecimento especial, ele se vê quando alguém está em contato com o texto e recebe, então, exatamente um discernimento sobre o significado das Escrituras. Veja como Gordon Fee escreve sobre isso. Muito provavelmente, o dom de mensagem de conhecimento tem a ver com uma expressão dada pelo Espírito de algum tipo de revelação. Isso é sugerido por seu lugar tardio entre revelação e profecia, e pelo fato de que, junto com a profecia e as línguas, cessará no escatom. Então, o argumento do Gordon Fee para dizer que o dom de mensagem de conhecimento especial tem a ver com esse discernimento de um significado especial das Escrituras, leva em consideração todos esses elementos. Primeiro, que no escatom, nós veremos no capítulo 13, alguns dons cessarão. E um deles é o dom exatamente de palavra, de mensagem de conhecimento especial. Esse dom cessará no escatom, porque já não haverá mais necessidade deste conhecimento especial de Deus, porque ele mesmo reinará e governará entre nós. E também o fato da maneira como ele aparece entre o dom de revelação e profecia. Então, quando nós pensamos no dom de mensagem de conhecimento especial, nós estamos pensando nessa capacidade que a pessoa tem de discernir a Escritura e o significado da Escritura de uma maneira muito distinta. Deixa eu fazer aqui então um paralelo que eu acho que vai ajudar a gente a entender a diferença entre o dom de sabedoria e o dom de inteligência. Eu vou chamar de inteligência só para simplificar. Eu acho que é a Nova Versão Internacional que traduz assim. Eu vou chamar assim só para simplificar, tá bom? Então eu quero fazer esse paralelo explicando que eu acho que vai ficar bem claro. O dom de sabedoria tem a ver com a capacidade que o Espírito dá a uma pessoa para perceber Cristo como Filho de Deus. Isso, então, está relacionado a essa percepção sobre Cristo e essa declaração da revelação de Cristo como sendo verdadeira. Então, quando alguém faz uma declaração sobre Cristo, tendo convicção desta declaração, isso é o dom de sabedoria agindo sobre a pessoa. A pessoa chegou a esta conclusão porque o próprio Espírito o levou a perceber essa questão. Já no dom de mensagem de conhecimento ou no dom de inteligência, a pessoa ela alcança um conhecimento, uma compreensão especial das coisas profundas, dos mistérios de Deus que estão contidos nas Escrituras. Então aquilo que está contido na Escritura, ele tem uma percepção mais aguçada da pessoa por meio do Espírito para ele entender essas questões espirituais. E talvez você já tenha visto e lidado com pessoas que têm e manifestam esse dom e a maneira extraordinária como eles trazem conhecimento das Escrituras que nós não tínhamos tanta facilidade até o momento em que uma pessoa que tinha um dom de conhecimento especial, ela leu aquele texto e o Espírito Santo trouxe o que Deus quis comunicar a gente, o que Deus quis anunciar. Então essa é a distinção entre os dois, tá bom? Só reforçando pela terceira vez, o dom de sabedoria, a pessoa faz declarações sobre Cristo, porque o Espírito o leva a essas convicções.
o dom de mensagem de conhecimento especial, a pessoa, no contato com o texto bíblico, ela tem uma compreensão especial sobre as coisas profundas, sobre os mistérios que estão contidos nas Escrituras. Terceiro dom que aparece para a gente hoje, A1, versículo 9, o mesmo Espírito dá grande fé. O que é grande fé? Deixa eu colocar logo o Gordon Fee e aí eu comento para vocês. Ele diz o seguinte: o que Paulo quase certamente tem em mente aqui é o dom especial da fé sobrenatural que pode mover montanhas. Provavelmente se refere a uma convicção sobrenatural de que Deus revelará poder ou misericórdia divina de uma maneira especial em uma instância específica. Deixa eu tentar comentar sobre isso. O dom da fé está relacionado à maneira como uma pessoa possui uma convicção muito especial de que Deus vai se manifestar de maneira sobrenatural sobre uma determinada situação. Então, há uma situação específica e o Espírito Santo dá o dom de fé à pessoa, dizendo, olha, sobre essa situação haverá uma manifestação sobrenatural, então confie porque Deus está fazendo algo grande em cima dessa situação específica. Nesse sentido, nós conseguimos perceber que este dom está profundamente relacionado a um outro dom que nós estudaremos na semana que vem, na próxima aula, né? Que é aquela fé que moveu uma montanha, que nós também chamamos de operação de milagre. Então, quando há um grande milagre, há uma grande associação com o dom da fé. Porque não foi a pessoa quem fez isso, não foi a fé da pessoa que fez isso, foi o Espírito Santo produzindo fé na pessoa de que Deus agiria naquela situação específica de maneira sobrenatural. Tá bom? O que eu quero fazer agora? Eu quero aplicar esses três dons de maneira que a gente possa esclarecer, então, a maneira prática como eles resultariam benefícios às igrejas locais. Primeira aplicação sobre o dom de sabedoria. Jovens universitários precisam entrar em contato com o dom de sabedoria. Esse é um ponto muito importante. Porque eu vejo, de maneira muito acertada, eu acho certo, lideranças de jovens, às vezes preocupados, dizendo, olha, vamos preparar os jovens com apologética para eles irem para a universidade e não perderem sua fé. Vamos ensinar sobre materialismo, vamos ensinar os princípios básicos da filosofia, os princípios básicos da teologia, para quando eles se verem seduzidos pelas compreensões mundanas e pelas ideologias, eles não percam a fé em Deus. E aí a gente ensina os conceitos de epistemologia, os conceitos filosóficos mais importantes, os conceitos teológicos, a gente ensina a confissão de fé, enche a cabeça desses rapazes e moças com conhecimento para dizer, olha, agora vai lá e lembre-se do que nós ensinamos. Sabe que será muito mais efetivo? Se essas pessoas ou entrarem em contato com quem tem o dom de sabedoria ou elas mesmas receberem o dom de sabedoria. Quando elas tiverem uma visão do Cristo glorificado, não há nada que as faça desistir de sua fé. E esse é um ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque eu já ouvi experiências de pessoas que abandonaram a fé cristã e o argumento delas foi exatamente este. A gente tinha confissão, a gente tinha filosofia, a gente tinha muita coisa na cabeça, mas pouca coisa no coração. E aí ela entrou em contato com uma outra religião mística, às vezes, que lhe deu aquilo que a sua fé não tinha. Era um conhecimento muito elevado. Às vezes o que a gente ensina é muito elevado, questões de epistemologia, questões de ontologia. A gente vai usando todas essas sistemáticas para preparar eles, mas eles vão com o coração fraco. E quando entra em contato com essas experiências transcendentes da universidade, do mundo místico universitário, eles acabam abandonando a fé. Sabe como nós vamos preparar os nossos jovens para irem à Babilônia e não se babilonizarem? Orando por esses jovens para que eles tenham o dom de sabedoria. Para que eles cheguem a essa conclusão sobre o Cristo crucificado, glorificado. Sobre o Cristo ser Senhor. Quando o Espírito testificar neles sobre essas verdades, não há argumentos que os tire de sua fé.
Este é um exemplo real que faz parte do movimento pentecostal, que é algo emblemático. Você tenta pegar uma pessoa dentro do movimento pentecostal, pegue uma senhora, por exemplo, que não teve oportunidade de se alfabetizar, de ir à universidade, e diga a essa senhora, olha, eu vou colocar a senhora para conversar com um ateu. E esse ateu vai tentar convencer a senhora de que Deus não existe. E o ateu vai usar argumentos muito bem elaborados da filosofia para dizer que Deus não existe. E no final a senhora vai dizer, olha, eu não entendi nada do que você falou, mas eu tenho certeza que Deus existe porque eu já tive uma experiência com ele. Aquilo que aquela senhora está falando tem a ver com esse dom de sabedoria. Ela pode não entender os argumentos de epistemologia, de ontologia, mas o Espírito Santo confirmou que Cristo é Senhor e não tem nada que tire essa verdade do coração dela. Se nós desejamos preparar os nossos jovens para um mundo hostil à fé, eles precisam estar em contato com o dom de sabedoria, para ter esta visão do Cristo glorificado. E quando terem esta visão do Cristo glorificado, eles podem não entender os argumentos filosóficos para a não existência de Deus. Mas a experiência do Espírito testificará que esse Cristo é verdadeiro. Eu posso não saber argumentar, mas comprovar por meio do testemunho do Espírito eu posso. Isso é muito pessoal. Este, portanto, é uma primeira aplicação para o dom de sabedoria. Seria muito valioso se nas nossas igrejas locais nós valorizássemos isso, principalmente para novos convertidos, ou para aqueles que estão, às vezes, em crise de fé. Eles precisam dessa experiência do Cristo glorificado. E apenas o Espírito Santo pode dar a eles o dom de sabedoria, onde eles vão chegar à convicção básica da fé cristã. Cristo é Senhor. Quando elas confirmarem isso, porque o Espírito produziu esta convicção, nós conseguiremos muito mais êxito do que ensinar a elas apologética. Segunda aplicação que eu faço. Todo pregador deveria pedir a Deus o dom de mensagem de conhecimento. Este é um problema entre nós, os pentecostais. Porque nós, os pentecostais, fazemos uma certa confusão acerca de pregação. Às vezes você chama a pessoa para pregar em nossas igrejas e a pessoa pediu a Deus um dom de cura e recebeu de Deus um dom de cura e ela foi chamada para pregar em nossa igreja. E ela ora pelos enfermos e Deus manifesta o dom de cura e pessoas são curadas e nós glorificamos a Cristo. Mas na hora que ele vai pregar, ou na hora que ela vai pregar, é uma catástrofe. Não entende nada do texto, explica mal o texto, fala um monte de baboseira, prega heresias. E nós não deixamos de chamar pessoas assim, porque nós nos apegamos ao dom de cura, mas na pregação são péssimos. Eles leem textos e criam coisas assim que você fica até assustado. Você fala, de onde é que essa pessoa tirou isso? Que coisa assustadora. Nem interpretação de texto, o mínimo que se exige a pessoa tem. Por isso que a aplicação aqui sobre este dom de inteligência, como eu estou simplificando ele é muito útil para pessoas que foram chamadas para pregar nas suas igrejas locais, para anunciar o evangelho de forma pública. Você precisa receber este conhecimento do Espírito sobre essas verdades que estão no texto. A sua pregação será muito mais efetiva se houver o dom de mensagem especial sobre você, trazendo clareza sobre a revelação que está em suas mãos. E nós, como pregadores pentecostais, temos que abandonar essa tentação de confundir pregação com outras coisas. Você chama uma pessoa para pregar, ele não lê o texto, não respeita o texto, não explica o texto, não aplica o texto. Ele ora por enfermos, ele canta música, ele faz uma porção de coisas. E eu não estou dizendo que essas coisas não são legítimas. É muito importante ter todas elas e elas têm que estar no culto. Mas na hora da pregação, o que nós queremos é que a palavra seja ensinada às pessoas. Tudo bem? Então, se você foi chamado pela sua igreja local, pelo reconhecimento local, para o ministério da palavra, está atuando aí como pregador na sua igreja local, ore ao Espírito Santo sobre isso. Peça a Deus. Deus, eu estou aqui responsável por ensinar as Escrituras e eu desejo muito
que o dom de mensagem especial venha sobre minha vida, para quando eu ler o texto, eu entender o que a tua palavra está dizendo, para que eu possa, então, transmiti-lo de forma coerente. E é claro que durante a pregação, se Deus quiser curar, nós desejamos que Ele faça. Se Ele quiser libertar, nós desejamos que Ele faça. Mas o nosso compromisso de explicar fielmente o texto bíblico exige de nós este compromisso. O meu compromisso é ensinar a palavra de maneira que as pessoas possam entender e responder obedecendo ao que a Bíblia está dizendo a elas. Se você é pregador ou se conhece alguém, indique a essa pessoa isso. Procure de Deus este dom. Peça com veemência, para que quando você leia a Bíblia, pregue a Bíblia, as pessoas ouçam a voz de Deus e obedeçam ao que Deus está dizendo a elas. Terceira e última aplicação sobre o dom de fé. Confissão positiva não tem nada a ver com dom de fé. Você sabe o que é confissão positiva? Confissão positiva são as nossas crenças pessoais. Então, por exemplo, eu digo assim para você: eu acredito que você vai estar aqui semana que vem. Tá, mas eu acredito baseado em quê? Não, baseado em minhas próprias crenças. Isso não é dom de fé. E nós temos uma grande influência da confissão positiva dentro do movimento pentecostal. As pessoas dizem coisas que a gente não sabe de onde elas tiram essas convicções. Eu acredito que vai acontecer, mas você está tirando essa confiança de onde? Porque eu acredito, porque eu tenho fé. Você não tem fé, não. Eu lembro uma experiência interessante, familiar. Um final de ano, uma sobrinha chegou e disse: este ano eu vou ganhar um sapato novo. Eu achei que era uma indireta e perguntei: quem é que vai te dar? Ela disse: não, eu tenho fé que eu vou ganhar um sapato novo. E eu disse: olha, eu não queria te desanimar não, mas isso não é fé. Você tem confissão positiva, ou você acredita. Porque a fé não se baseia no nada. A fé tem um fundamento que é a palavra de Deus. E se você desejar, depois eu posso te explicar mais sobre isso. Mas confissão positiva não é fé. Porque a convicção de que Deus vai fazer alguma coisa não vem da própria pessoa. Ela vem do Espírito. É o Espírito quem diz: sobre essa situação específica, Deus vai manifestar o seu sobrenatural. Então confie. Não são minhas convicções, não são minhas palavras de ordem, porque a gente gosta muito disso, né? Às vezes quando a pessoa fala um negócio com mais ímpeto, esse irmão tem fé. Dom de fé não tem a ver com um tom de voz alto, não tem a ver com palavras de ordem. Dom de fé tem a ver com o Espírito confirmando que naquela situação específica Deus moverá o seu sobrenatural. Isso não vem de mim. E melhor, nenhum dom espiritual vem de nós. Quando nós chegarmos na profecia, nós vamos encarar isso melhor nos olhos. Porque às vezes nós pensamos que os dons são nossos, são coisas que nós fazemos. E aí nós dizemos: profetiza sobre o seu irmão, como se isso fosse uma propriedade minha. Ou como se o dom de fé fosse uma coisa que eu fizesse. Eu vou comprar um carro aqui parcelado e vou conseguir pagar. Isso não é dom de fé. Você pode até estar tentando o Senhor teu Deus. Não faça isso. O dom de fé é uma convicção que o Espírito coloca sobre o seu coração, que naquela situação específica Deus moverá o sobrenatural. Se não há isso da parte de Deus, se não há isso da parte do Espírito, não confunda. E também não confunda o dom de fé com seus arrepios, porque às vezes a gente gosta disso, né? Ixi, eu até me arrupiei aqui agora, então Deus está no negócio. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nós precisamos trabalhar com muita honestidade, porque há muitas pessoas decepcionadas aí com a fé. As pessoas fazem coisas e às vezes diz que sentiu o que devia fazer e não aconteceu nada. E aí a resposta que nós damos, sabe qual que é? Faltou fé. Se tivesse tido mais fé, essa é a resposta mais malvada que alguém pode dar. Não faltou fé, faltou maturidade. Porque se você tivesse maturidade, você entenderia a diferença entre convicção e fé. O dom de fé advém do Espírito Santo, que confirma que sobre uma situação específica, Deus moverá o sobrenatural. Convicções eu posso ter ou posso não ter, e não fará diferença alguma. O dom de fé é essencial para toda igreja local, porque existem muitas situações em que nós precisamos ser movidos pelo Espírito a acreditar que Deus fará alguma coisa, mesmo quando as situações são contrárias à nossa realidade. Agora, quando Deus diz que vai fazer,
nós nos movemos até mesmo no escuro. Como disse um pastor, quando Deus diz que vai fazer, a gente nem olha para ver se a situação é favorável. A gente acredita. Esse é o dom de fé. Bom, foi um prazer ter falado com vocês. Semana que vem, seguimos então para o nosso próximo assunto. Eu espero você, tudo bem? Até a próxima aula então.